Glória a Deus, aleluias. Boa noite a todos. Hoje eu quero deixar para vocês uma mensagem que está em Mateus capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 17, que diz assim: E em verdade vos digo, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com espírito, ele te batizará com espírito com fogo, em sua mão com a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro e seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, aqui é João Batista, né? Que estava ali no Rio Jordão batizando os judeus, né? Porque João Batista, ele batizava com a água, né? Batismo pelas águas para o arrependimento. E aqui vai falar sobre o batismo de Jesus, né? Ou seja, o batismo de Emanuel. Aí diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João, quer dizer, da Galileia não, né? Da cidade de Nazaré, porque ele estava em Nazaré. Então veio Jesus da cidade de Nazaré ter com João, ter junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém a cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Glória a Deus. Ou seja, aqui está falando, né, sobre o batismo de Jesus ali, ele sendo batizado por João Batista ali no Rio Jordão. E aqui diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que a voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, por que Jesus quis batizar ali no Jordão? Por quê? Porque Jesus, ele sabia que o seu arrependimento ia preparar o caminho do seu coração para fazeres o quê? A obra perfeita de Deus. Ou seja, e João Batista, sempre quando ele batizava as pessoas, ele ensinava uma oração para as pessoas, que é: Pai Celestial, ou seja, Pai Celestial, assim, para que todos entendessem, né, que estava falando com Deus, né, o Criador dos céus e da terra, que não estava falando com nenhum outro Deus, a não ser o Criador dos céus e da terra, né. Pai Celestial, diante de ti, arrependo-me dos meus pecados, porque sei que o arrependimento prepara o caminho em meu coração para fazeres a obra perfeita. Essa é a oração que João ensinava as pessoas a dizer na hora que ele passava ali pelo batismo ali no Rio Jordão, né? Ou seja, e Jesus, né, ele foi batizado, não é para, como diz na Bíblia, não é para cumprir toda a justiça. Ele foi batizado porque ele se arrependeu dos seus pecados, e ele sabia que o arrependimento e passar pelo batismo nas águas iria preparar o quê? O coração dele, né? Para o quê? Para fazer a obra de Deus com perfeição, né? Porque Jesus, ele veio como servo de Deus, né? E sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus. Ou seja, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, né? Aqui tá falando que viu uma pomba descendo e vindo sobre Jesus, né? E eis que uma voz do céu dizia, ou seja, João Batista, na hora que ele batizou Jesus, ele ouviu, João Batista ouviu a voz do quê? Do Deus Todo-Poderoso, dizendo: Esse é meu filho amado. Ou seja, esse é meu filho amado, não. Esse é meu servo amado, em quem me comprazo, né? Porque a Bíblia diz que Jesus veio como servo. Então, certo ele dizer é: Eis o meu servo amado, em quem me compraz. Amém? Então, isso você fica sabendo que Jesus ali, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, não era para cumprir toda a lei e a justiça, né, como sempre disseram para nós, né, como sempre fomos enganados, né?
Ou seja, Jesus, ele foi batizado porque ele sabia, né, que ele sabia que ele precisava se arrepender dos seus pecados e o batismo ali pelas águas, né, era o quê? Um arrependimento, né? Ou seja, Jesus, quando ele foi batizar, ele já era adulto, né? Porque vocês percebem, observam que ele veio de uma cidade até João, ou seja, se ele veio de uma cidade até João, é porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele não era adolescente, ele não era criança, ele já era adulto para ir ao encontro de João Batista, ou seja, Jesus já sabia o que era certo, o que era errado, então por isso que ele sentiu no coração o desejo de ser batizado, para ele poder, né, ser um servo e fazer a obra de Deus com perfeição. Amém? E isso, né, foi o que Jesus fez. Ele sabia, né, que o arrependimento, o quê? E ele ser batizado iria o quê? Preparar o coração dele para fazer o quê? A obra de Deus, né? A obra de Deus, como todo servo de Deus tem que fazer a obra com perfeição. E foi por isso que Jesus batizou, né? Como servo de Deus, ele quis o quê? Ali o batismo iria o quê? Preparar ele, para ele fazer o quê? A obra de Deus com perfeição. Ali no batismo ele estava o quê? Ciente do que ele estava fazendo. Ali, para ele ser batizado, ele estava o quê? Tendo ciência do quê? Dos seus pecados. Ele estava se arrependendo dos seus pecados e ele estava passando pelo batismo nas águas. Não é verdade? É isso mesmo. Então agora você fica sabendo da verdade, meu amado, minha amada. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Amém? Então foi por isso que Jesus, ele foi batizado por João Batista, né? Porque João Batista foi o quê? Foi o anjo enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, né? Então até aqui, né? Então fica essa mensagem para você e que você possa meditar nessa noite. Amém?